Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o eclipse solar que vai acontecer logo mais. Agora, então, no dia 21 de setembro de 2025, mais ou menos às 16h54, que também é o momento, da lua nova no signo de Virgem. Então, esse eclipse vai acontecer com essa lua e o sol a 29 graus do signo de Virgem. Bom, aqui a gente tem muitos pontos a serem considerados dentro desse eclipse, dentro desse mapa, tá? Por quê? Essa é a segunda lua nova em Virgem, direto. A gente teve uma lá no dia 23 de agosto, uma lua nova em Virgem, que era num outro contexto, né? Mas é interessante quando acontece isso, porque esse signo em que isso está acontecendo, que no caso aqui é Virgem, tá fazendo a gente prestar atenção nos assuntos que ele comanda. E no caso de Virgem, a gente está falando de trabalho, num todo, tá? Pode sim falar também de área profissional, mas não somente. A questão principal de Virgem é o entendimento de que, de um certo modo, a vida ela é um trabalho, né? Assim, ela demanda que a gente se entregue àquilo que está fazendo, que a gente preste atenção, que a gente exercite o nosso discernimento. Virgem é um signo regido por Mercúrio. Agora, nesse mapa aqui, a gente tem um Mercúrio em Libra, então um eclipse que acontece dentro da casa 7, que é a casa de Libra, é uma casa que vai falar de relacionamentos, com um ascendente em peixes, e um Saturno em oposição direta com o Sol. O ápice dessa oposição foi ontem, mas a gente está vivendo aqui essa oposição de Sol com Saturno, e amanhã a gente já entra com esse Sol no signo de Libra, equinócio de primavera. A Vênus acabou de entrar em Virgem, tá? Então aqui, esse mapa, esse eclipse aqui, ele vai falar muito sobre os nossos relacionamentos, mas de um ponto de vista virginiano, que é a questão do trabalho, né? E isso sendo observado muito dentro das relações, o quanto as relações demandam, sim, manutenção, demanda trabalho, sim, demanda proatividade, demanda que eu exercite a minha elasticidade, o meu jogo de cintura, demanda que eu faça alterações nos meus comportamentos, muitas vezes, enfim. E essa oposição com Saturno, ela tá falando muito sobre, e aí isso para mim é o ponto central aqui desse eclipse, tá? Que tá acontecendo numa segunda lua nova em Virgem. Isso aqui tá dizendo pra gente assim, para eu conseguir seguir em frente, para eu conseguir decidir. Na verdade, assim, toda vez que a gente toma alguma decisão, a gente está deixando algo para trás. É assim que funciona. Saturno, nessa oposição aqui com o Sol, ele vem nesse sentido de corte, assim, mas não é um corte como se fosse de Plutão, tá? Escorpiano, não. Porque não tá falando energeticamente aqui, ou de sensações. Não, aqui o Saturno ele é bem reto, ele é bem lógico e ele funciona dessa maneira. Então, não é à toa que o signo de Virgem, nesse contexto aqui, e dentro de um contexto de eclipse, a gente está falando de discernimento, a gente está falando de peneira, né? E se eu passo peneira em alguma coisa, se eu faço um discernimento, isso implica que eu separe coisas. Isso aqui fica, isso aqui não. E isso é tomar decisões. Isso é eu escolher, que é uma palavra libriana, que a gente está se encaminhando aqui para um Sol em Libra, Mercúrio está em Libra, Marte está encerrando Libra, daqui a pouco entra em Escorpião. Libra vai falar de balança, vai falar de escolhas, vai falar de decidir, e Virgem vai falar de discernir. Então, esse eclipse aqui, claro, se a gente quiser observar mais particularmente, eu vou precisar entender, vou precisar olhar para o meu mapa para entender melhor onde é que está, para enxergar onde é que está esse grau 29 do signo de Virgem dentro do meu mapa, que vai ser mais afetado aqui por esse eclipse e por essas energias desse mapa. Mas, num geral, isso vai
pegar para todo mundo, assim, essas questões de trazer para consciência, porque Virgem é um signo muito consciente, assim, que trabalha muito com o mental, né? Regido por Mercúrio. Trazer para consciência, olha o Urano aqui na casa 3, deixando a gente antenado, ligado, conectado, atualizado e tomando decisões sérias com esse Saturno aqui, assim, decisões comprometidas, compromissadas, tanto comigo mesmo quanto em relação ao outro. Então, seja dentro de um relacionamento, e relacionamento aqui vai tá bem em ênfase, até por estarmos chegando com esse Sol em Libra, que é o signo que vai falar de relacionamentos, esse Marte que está encerrando Libra, essa lua nova em Virgem, mas prestes a entrar em Libra. Então, a gente está, sim, falando de relacionamentos, não somente afetivos, mas em todos os âmbitos. É, tratar as relações de uma maneira séria, entendendo que é a partir das relações que a gente se move no mundo, é a partir das relações que tudo acontece, né? Nós somos seres sociais e esse mapa ele vai trazer muito isso. Então, esse eclipse aqui, ele é um eclipse que ele não é igual o eclipse da Lua, que vai falar mais de passado. Aqui a gente está falando mais de presente e futuro, de eu decidir coisas agora. Não é eu refletindo aqui. Não, não que eu não possa fazer isso, mas não é sobre isso, tá? Não é eu refletindo sobre coisas que eu deixei para trás ou sobre coisas que ficaram para trás e que não tem um saudosismo aqui, uma nostalgia do eclipse lunar. Aqui a gente está falando de eclipse solar. Então a gente está falando de algo agora, neste momento, presente mesmo, de escolhas que eu faço e o entendimento que parte muito aqui dessa oposição do Saturno, que é esse lugar bem adulto, bem de maturidade mesmo, de entender que a todo momento eu estou decidindo, eu estou escolhendo coisas e isso faz com que eu precise abdicar de outras coisas. Seja em relação às minhas relações, seja em relação ao meu tempo, seja em relação à minha energia, seja em relação ao que for. Virgem é um signo de categorias, ainda mais com essa oposição de Saturno, de elencar prioridades. Aqui a gente está falando de necessidade hierárquica, o que que vem primeiro, o que que vem depois, como é que eu vou conciliar as coisas. Então aqui, e sempre que eu colocar prioridade na minha vida, elencar hierarquias em relação aos meus objetivos ou, enfim, ao meu cotidiano, que também é assunto muito de Virgem, ainda mais com a Vênus aqui em Virgem na 6. Toda vez que eu elenco prioridades no meu cotidiano, é claro que tem coisas que vão ir para outros lugares, para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Então, como que a gente administra isso? Como é que a gente conecta uma coisa na outra? Como é que a gente administra o nosso tempo? Isso é esse eclipse de hoje. Tá? Esse momento também de refletir sobre abrir espaço para algumas coisas. Sobre abrir espaços para algumas coisas. Então, vou dar um exemplo bem clássico aqui de uma possibilidade dentro desse eclipse, tá? Ainda mais dentro da casa 7. Uma pessoa, por exemplo, que está solteira e está procurando alguém, quer se relacionar, ela não vai conseguir, digamos assim, atrair essa pessoa para a vida dela se ela minimamente não tiver uma disposição para abrir espaço na rotina dela. Não vai acontecer. Esse mapa aqui ele é um mapa muito proativo. Sim, um ascendente em peixes, e estamos vindo de um eclipse lunar em peixes. Então, sim, peixes vai falar do invisível, vai falar de fé, vai falar daquilo que é maior do que eu. Sim, só que Virgem está dizendo, para você conseguir absorver, receber as oportunidades que a vida te dá, você tem que estar disponível, você tem que estar disposto. Você tem que estar. Se você não tem espaço aberto, você tem que estar disposto a abrir. Porque se tiver fechado, tá fechado. E aí é isso. Então aqui é um trabalho conjunto. Isso é o eixo peixes virgem. É esse trabalho que envolve o físico, mas também envolve o espiritual e vice-versa.
Então, o milagre, vamos dizer aqui, que me parece um tema desse eclipse também, para o milagre acontecer na nossa vida, algo que a gente está esperando muito que aconteça, o que a gente está pedindo, né? Vamos pensar nesse quesito, nesse lugar de milagre mesmo. Para eu poder receber isso que eu estou pedindo, eu preciso estar disposto a isso. E estar disposto não é só ficar parado, é fazer o que tem que ser feito para proporcionar o melhor lugar, o melhor, digamos assim, de melhor qualidade, o melhor bem-estar, o melhor possível para receber isso que eu estou querendo que chegue até mim. E chega até mim. Chega até mim, mas eu preciso estar com essa disponibilidade, porque senão chega até mim e passa. Então, esse é um eclipse de responsabilidade, sim. De responsabilidade em estar apto a receber aquilo que eu tanto estou pedindo ou que eu venho trabalhando para. Eu preciso estar apto a lidar com aquilo que eu estou pedindo. E pode ser algo assim, pode ser que num primeiro momento esse estar apto a lidar seja. é, pode ser justamente que o meu pedido nesse momento seja eu aprender a estar apto a receber. Porque o Mercúrio está aqui também, ele está junto aqui, ele está dentro da casa 7, ele já está em Libra. Logo mais esse Sol entra em Libra, acontece essa conjunção aqui mais próxima do Mercúrio. Então, é observar. Esse eclipse, ele me parece que vai muito para esse caminho, assim, de observar se eu realmente estou disposto e disponível a receber aquilo que eu tanto estou pedindo ao universo, ou aquele sonho que eu quero realizar, se eu estou deixando a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, o meu cotidiano apto a receber aquilo que eu estou pedindo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre essa lua nova em Virgem, esse eclipse no grau 29 do signo de Virgem. É isso.